Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 61 ao 62. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 61. Você acredita em magia? Duas lâminas se chocaram em um espaço atualmente invisível para o onisciente. Anjo caído e anjo celestial, ambos entrelaçaram suas armas e trocaram sorrisos respeitosos. A um sinal invisível, os dois recuaram, abaixaram suas lâminas e assentiram. Como muitos de seus confrontos anteriores, este foi unanimemente considerado um empate. O homem de pele clara, vestido de branco, deu uma risadinha e repousou as mãos no palmo de sua lâmina erguida. Parece que seus olhos melhoraram, Raquel. Então eles têm um Miguel, disse Sasuke enquanto embainhava sua espada, e a mão angélica de Deus fez o mesmo com a sua arma. O observador caído grunhiu e esfregou o rosto, piscando freneticamente. Infelizmente, ainda não está terminado. A refração ainda está desajustada por 1/1000 de segundo, o que está afetando meus reflexos. Você quase me pegou com aquela sequência de golpes desarmantes. Bem, não se chama a última misericórdia do Senhor porque não é eficaz, apontou Michael. Sasuke bufou. De fato. Ele baixou a mão até a lateral do corpo e fez uma careta quando os músculos repuxaram outra ferida. E tem isso também. Sasuke apontou para o espaço acima de onde seus rins estariam, virando-se para mostrar o local ao seu associado celestial. Uma ilusão da cicatriz feia e ainda vermelha em suas costas, cortesia da lança do exorcista, apareceu. O dano ali ainda estava cicatrizando. A resistência que ele tinha à luz celestial era a única razão pela qual o ferimento nunca teria sido fatal. Um incômodo, com certeza. Até mesmo um obstáculo, talvez. Fatal? Não. Por causa disso, porém, ele não sabia qual era sua posição contra Naruto. Seu velho amigo não havia perdido a habilidade ou poder, disso ele tinha certeza, mas se Mefistófeles realmente o estivesse procurando, Sasuke franziu a testa e dissipou a ilusão. Se ele conseguir outra vitória sobre mim, essa pode ser a última derrota. Seria errado da minha parte presumir que você se refere ao seu rival. O interesse de Michael havia sido despertado. Droga, ele disse isso em voz alta. Sasuke lançou um olhar furioso para seu associado, com um leve sorriso no lábio e asas que se abriram por um instante. O filho predileto do Espírito Santo ergueu as mãos. Eu sei. Ele é seu para derrotar. Certamente uma pequena luta não faria mal nenhum. De jeito nenhum. Sasuke o encarou e abandonou sua postura intimidadora. Bufou e se virou, caminhando em direção a um portão carmesim que se abriu atrás dele. Não preciso que ele tire conclusões precipitadas sobre o seu estilo, comparando-o ao meu. Um pequeno aviso, arcanjo. Controle seu espírito competitivo, ou você não cairá ao meu lado. Ele entrou pelo portão e zombou das palavras finais que Michael lhe respondeu. Ah, mas meu amigo, na improvável hipótese de eu cair, você sabe que me seguraria. Depois de ter arranjado, de forma duvidosa, uma pequena prévia de como seria o relacionamento deles para a Vortex, e para a sortuda Verôsica, que estava de presente, caso Baby Bro concordasse em ser o touro deles, Bey acordou toda enrolada em um monte de toalhas fedorentas no chão do quarto dele. Isso, infelizmente, fazia sentido. Baby Bro, sob o efeito de feromônios, ficou um pouco agressivo demais durante a segunda vez que trançaram analmente. Se ele não tivesse agarrado a nuca dela com tanta força, aquele nódulo de nervos sensíveis a fez perder o controle dos intestinos. Talvez ela pudesse ter chegado à planejada parte 2, onde ela e Pretty Poop poderiam se divertir sozinhos. Infelizmente, como ela mencionou antes, o Baby Bro era um dominador nato quando não pensava muito em com quem estava trançando e, portanto, a Bey acabou. Bem, ela arruinou todos os seus planos para o resto da noite, para dizer o mínimo. Dado que isso foi acompanhado por um orgasmo intenso, a Bey teve sorte de o Baby Bro ter sido generoso o suficiente para ajudá-la a se limpar depois da pegadinha.
E então ele a obrigou a fumar maconha em um ambiente fechado. Estranho que ele a tenha feito fazer isso no quarto dele. Talvez tenha sido por respeito ao Vortex. Ele não estava naquele quarto, pelo que a Bey sabia, mas o Baby Bro não estaria. Enfim, a noite passada terminou num verdadeiro caos, e o jeito como ela teve uma prévia genuína do Baby Bro, um touro dominador furioso, foi, para ser franca de novo, se voltando contra ela. Ela acordou num forno improvisado com seu próprio combustível, teve que tomar 2 banhos para limpar tudo, e depois desceu para um brunch tardio com o namorado e a Verósica, que estava sentada numa toalha com gelo. Eles estavam encarando quem ela inicialmente pensou ser o Baby Bro, até que ele interrompeu sua tentativa de beliscão como uma chave de braço. Sou um clone. Não me machuque. Tenho uma mensagem do chefe. Ela anotou o recado enquanto Verósica preparava um café fresquinho para ela. A garota tinha um talento secreto ou algo assim. Talvez tivesse a ver com os anos em que trabalhou como barista. Bey meio que se desligou durante essa história. Dessa vez, ela não se desligou do mundo e mastigou o conteúdo do pote de vidro vazio assim que o clone terminou de falar. Uau! A Sucubo piscou. Como vamos fazer café agora? Há panelas sobressalentes embaixo daquele armário. Vortex respondeu com um gesto de desdém. Quer repetir essa merda pra mim? Bey sentiu o lábio se curvar enquanto encarava o clone do seu irmãozinho e jogava o resto da cafeteira vagabunda na boca. Este parecia exausto e desinteressado em se repetir. Provavelmente porque ele existia desde antes do idiota interromper a festa dela. Aparentemente ele fazia parte da equipe que estava limpando a casa antes da festa e entrou na briga com os clones do idiota. O mesmo idiota que lhe deu uma concussão séria. O mesmo idiota que o irmãozinho e a cachorrinha bonitinha aparentemente decidiram visitar. Sem lhe contar primeiro. E, digamos que a Bey está se sentindo um pouco picante agora. Puta merda. O clone suspirou. Boz e Leon estão bravos por causa de algo relacionado a um bebê, então foram ver Gaara. Bebê. Vortex engasgou. Bebê. As sobrancelhas de Verósica se ergueram. Quem diabos é Gaara? Bey rosnou. O clone a encarou sem expressão, um olho piscando, seguido pelo outro. Às vezes, ela invejava a capacidade do seu irmãozinho de dormir onde bem entendesse, outras vezes se preocupava que ele simplesmente cochilasse por mais uma década ou mais. No momento, ela não estava com paciência para lidar com um clone sonolento que não conseguia interrogar direito. Ela bateu com a mão na bancada da cozinha. Seu pirralho atrevido, acorda. Onde? Ah, cara, acho que estava sonhando com ramen. Nossa, nem sabia que a gente podia sonhar. Ok, Bey não era de ter muita simpatia por construções mágicas, afinal, ele era um pecado literal, mas aquilo foi meio triste. O clone piscou de novo. Ah, droga, ainda estamos conversando. Droga, o que eu disse por último? Bem, Verósica apareceu ao lado do clone. Ela sorriu e se inclinou sobre o balcão, invadindo o espaço dele. O original, você se perdeu com a namorada dele, companheiro. Bey, Vortex e o clone a corrigiram. Ela revirou os olhos e acenou com a mão. Tanto faz. Bey fez uma anotação mental para abordar essa rejeição mais tarde. Seus cães, e ela mesma, como criadora e originadora da espécie que tanto adorava, levavam o assunto de companheiros a sério. Ela nunca escolheu um. O mais perto que chegou disso foi com Cerbero, mas esse tipo de relacionamento era simplesmente muito restritivo para ela. Enfim, Verósica continuou e sorriu novamente. Você disse que o original e a vadia dele estão bravos por causa de um bebê e foram visitar alguém chamado Gaara. Mas eles foram visitá-lo, droga. É verdade, agora ele atende pelo nome de metanfetamina ou algo assim. Então, eles foram visitá-lo e, se acalmar, eu acho. Sei lá, foi uma semana longa. O clone coçou o queixo antes de abrir a boca. Bey acabou de ter flashbacks do seu irmãozinho super carinhoso quando ele era pequeno, com aquela linguinha enrolada. Ela sentia falta do irmãozinho carinhoso, e bocejou. Olha, Bey, eu estou vivo há muito tempo.
Estou cansado, minha cabeça dói, podemos encerrar isso para que eu possa dormir ou, droga, para que eu finalmente possa dissipar isso. Posso levá-lo de volta para o quarto dele. Ofereceu a súcubo solitária na cozinha. Estão dedetizando. Bey balançou a cabeça. Aquele esquadrão de clones insistia em deixar o quarto arejar por 1 ou 2 dias, e se havia algo em que ela confiava nos irmãos mimados do seu irmãozinho, era na limpeza profunda da bagunça que ela fazia. Por que isso? Não é importante. Acabei de perceber que não me importo com o que ele fez com o quarto dele. Véi. Vortex olhou para sua chefe com uma expressão impassível. Ela o encarou com desdém. Ele esfregou o rosto. Você nem é o verdadeiro. Se eu mentir para mim mesma com bastante convicção, talvez eu consiga superar isso com esse garanhão substituto. E eu ia surtar se colocasse outro brinco na orelha. Seria um desperdício de dinheiro. O clone coçou o piercing na orelha. Nossa, ele estava muito cansado. Bey nunca tinha visto um clone tão mau assim. Deixando de lado a moralidade plausível de transar de forma duvidosa com os clones do Baby Bro, eles não conseguem terminar. Aliás, Bey começou a abaixar Verósica, mas o clone levantou a mão. Só para constar, a gente consegue gozar. Não faz diferença, né? Enfim, Olon só disse para os clones não fazerem isso, então eles explodiram. Droga, você está dizendo que eu perdi a chance de um bucaque exclusivo do Baby Bro. Que chato. Bey estalou a língua e cruzou os braços. Ela lançou um olhar fulminante para o clone. Baby Bro e Pretty Poop ficaram tão irritados com a oferta alternativa. E? Uma proposta alternativa? Perguntou o namorado dela, enquanto o clone assentia com a cabeça. Para você ter um momento a sós para a prévia, Vortex, explicou Bey. Ele assentiu enquanto o clone franzia a testa, confuso. Bey decidiu não revelar o segredo e girou a mão. O Pretty Poop estava sendo difícil e egoísta, uma baita gafe em qualquer situação a 3. A menos que vocês estejam todos envolvidos nisso, observou Verósica. Mas não são muitas pessoas, eu inclusive, disse Bey, dando de ombros. Então, sim, usei minha carta do pecador para calar as reclamações dela, mas como sou tão legal, dei a ela uma escolha. Ou ela me deixava ter algumas rodadas com ele enquanto ela aproveitava alguns super orgasmos com lubrificante de fermo, droga, essa merda é perigosa para os cães. Vortex franziu a testa. Ah, ele era tão atencioso. Bey ficou feliz por ele não estar deixando sua pequena rixa com a Pretty Poop atrapalhar sua preocupação com a segurança dela. Eu tinha tudo sob controle, amor, relaxa. Ela deu um tapinha na bochecha dele com um sorriso e então voltou a explicar seus planos para a noite. Então, ela ficaria acordada por algumas horas. Eu e o meu irmãozinho nos divertiríamos um pouco na frente das câmeras para você, e aí, quando a câmera desligasse ou ela acordasse, eu me ofereceria para terminar com ela e depois iríamos embora e os deixaríamos a sós, ou ela poderia deixar eu e o meu irmãozinho nos divertirmos sozinhos até ele me engravidar. Uau! Verósica piscou enquanto Vortex batia as mãos na bancada. O quê? O quê? Boa trança ou não, o Baby Bro não ia me engravidar em uma noite, querida. Bey revirou os olhos enquanto ele resmungava. 3 de suas 4 mãos apontavam para o rosto dela, enquanto a última sustentava seu queixo erguido e ela fazia beicinho. Eu sou um pecado, lembra? O cara lá de cima não queria que a gente se reproduzisse tão facilmente. A maioria de nós encontrou alternativas. Cerberus e eu fizemos um pacto e criamos cães, enquanto Lucy e Lily se reproduziram monogâmicos por, séculos antes de Charlie nascer em toda a sua glória alegre e colorida. Então, de onde ele veio? Verósica apontou para o clone adormecido, cuja cabeça escorregou de sua mão e bateu com força no balcão. Ele virou fumaça e o olho da súcubo se contraiu. Droga! Eu encontrei o ovo dele. Acho que chamávamos de ovo, disse Bey, esfregando o queixo antes de dar de ombros. Enfim, encontrei o ovo do meu irmãozinho durante uma caminhada há alguns milênios.
Não o comi, guardei por um milênio, encontrei de novo, fingi ser mãe por um século depois que Gar morreu, comecei a namorar o Cérbero e então meu irmãozinho nasceu. Ah, isso me lembra. Preciso organizar a festa de aniversário dele. Bey saiu correndo com um sorriso no rosto. Então ela exagerou com essa coisa do bebê, né? Tudo bem. Ela compensaria o irmãozinho com uma festa de aniversário incrível, e o cachorrinho bonito poderia ter sua bênção oficial como sua companheira. É isso aí. Se Pritipulpa ainda estivesse brava com Bey depois disso, bem, então, esse era o problema dela. Podemos voltar para a época em que você brincava de mamãe de mentira. Por um século. Quem diabos é Garn? Amor. Vortex gritou atrás dela. Ela fingiu não ouvi-lo enquanto entrava rapidamente em seu escritório e começava a separar diferentes lotes de Beelzejuice. Pensar na morte não natural de Gar não era algo que Bey gostasse de fazer. Então, ela não pensou. Simples assim. Surpreendentemente, não muito longe da mansão Uzebub, outra conversa entre indivíduos ocorreu, também, curiosamente, sobre eventos da noite anterior. Dentro de um luxuoso, embora estereotipado, salão de fumantes, 3 demônios estavam sentados, 2 juntos em um sofá de 2 lugares e um em uma elegante poltrona em frente a eles. Um dos 2 no sofá fez uma careta repentina, interrompendo as negociações que estavam acontecendo. Pai! Naruto levou a mão à cabeça. Seus olhos se fecharam com força enquanto ele processava os eventos que de repente invadiram sua mente. Ele gemeu e sua cabeça pendeu para trás enquanto seus dedos e garras massageavam suas têmporas. Droga, esqueci de dissipar tantos clones semana passada, um acabou de aparecer. Nossa, já passei por isso. Gaara, Mefistófeles. Não, Naruto ia chamá-lo de Gaara até ser corrigido, fez uma careta de compaixão enquanto Lorona o observava de soslaio. Ele baixou a mão até o braço do sofá e manteve o outro braço sobre o ombro dela. Eu vou ficar bem. Ele sorriu para ela, mas o sorriso pareceu mais uma careta e, pior ainda, ele não conseguiu conter um soluço. Boa tentativa, bobão. Ela se arrastou para baixo e o agarrou pela coleira. Num instante, ele estava de lado, com a cabeça no colo dela Ah, sim. Naruto sentiu os olhos semicerrados e o rabo se mexer enquanto ela começava a coçar suavemente seu ponto sensível. Ele começou a ronronar profundamente e aspirou o doce aroma de baunilha e um leve toque de violeta de sua companheira, junto com suas maravilhosas vibrações. Uma saborosa mistura agridoce de preocupação, segurança e alegria era usada para dar sabor à sua vibração FBN. Isso é adorável. Ah, droga. Gaara estava testemunhando isso. Ah, que se dane. Ele confiava que Gaara não abusaria de sua fraqueza. Irmãos não colocam outros irmãos em um estado de conforto indolente e feliz, e ambos eram ex-Jinchuriki, o que os tornava os irmãos mais próximos. Ele é ponto. A Vibe de Leona ganhou um radiante entretenimento enquanto seu rabo dava uma breve abanada antes de pousar e se enrolar no ombro dele. Ela continuou a coçar os potes dele enquanto se dirigia a Gaara. Então, você está mesmo disposto a me ensinar? Quer dizer, a nós. Embora já tenha passado algum tempo desde que aceitei um aluno, quanto mais 2, acho sua determinação fascinante. Gaara coçou o queixo enquanto olhava para os 2. Então, deu um sorriso de canto. E devo ao seu amigo mais do que jamais poderei retribuir por tudo o que ele fez por mim. Nossa, o que você fez, querida? Salvou a vida do primogênito dele de graça ou algo assim? Perguntou sua companheira, ainda divertida. Ele não tinha tido tempo de contar a ela como ele e Gaara se conheceram. Diga, como se fosse algo ruim, Naruto resmungou entre rajadas de murmúrios. Sua companheira soltou uma risada suave e fofa e moveu a mão para que o polegar continuasse a coçar seu ponto sensível enquanto os outros dedos faziam cócegas em seu queixo. Ah, sim, é isso aí. Seus olhos se fecharam com força e seu rabo começou a atacar o sofá com força. Dove. O sussurro quase inaudível de Leona foi tão suave que ele quase não o ouviu. Espere, um pensamento atravessou sua mente confusa. Ei, Gaara.
Como você está, igualzinho. Naruto lutou para dizer isso enquanto apontava para o amigo. Ele resmungou e se aconchegou nos dedos de Lona enquanto eles mudavam o ritmo e o polegar que circulava começou a girar no sentido anti-horário. Sua língua saiu para fora e seu pé começou a chutar. Lona. Você gosta disso, querida? É uma sensação boa. Bom. Ele engoliu em seco quando a vibração dela aumentou. Soltou outro gemido feliz e sentiu a cabeça inclinar para cima. Um nariz pequeno, frio e familiar pressionou o seu para um carinho. Ele se afastou conscientemente o máximo que pôde, mas, felizmente, o resto da sua mente também estava ali para os carinhos. Seu subconsciente continuou o contato enquanto ela zumbia contra ele, suas vibrações muito mais positivas do que tinham sido esta manhã. Sim. Lon. Amo. Ah, sim. Receber carinhos e afagos da sua companheira, seu anjo da guarda, com uma energia positiva e um de seus amigos mais antigos de volta. A vida de Naruto estava realmente ótima. Tão relaxado que estava, ele se deixou levar pelo sono, um sono profundo e confortável. Um olho vermelho se abriu na escuridão. Uma gaiola estava em frente a ele. Rosnou. De novo, maldito quarto Hokage, a maldição consumiu demais suas reservas de energia já reduzidas, e o local se fechou novamente. A liberdade chegaria eventualmente. Lona, relutante, afastou-se ao sentir a respiração do seu companheiro acalmar. Diminuiu o ritmo dos carinhos no pescoço e na mancha dele começou a ajeitar os pelos desarrumados com as garras. Seu adorável companheiro sempre ficava, ainda que involuntariamente, mais doce quando dormia, como ficou evidente agora, enquanto ele se aninhava em seu colo e se inclinava para o seu toque. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Droga, você me arruinou, Dove. Eu costumava ser tão foda. Uma risadinha lembrou de que não estava sozinha com seu companheiro naquele momento, apesar do ambiente surpreendentemente confortável em que se encontravam. Ela ergueu os olhos, com as orelhas abaixadas, para o demônio ancião que os observava com um pequeno sorriso. Não mentiria, agora que teria que enfrentar o deus da magia sozinha, estava um pouco nervosa. O demônio à sua frente havia derrotado Bei sem menor esforço, bem diante de seus olhos. Presumo que ele ficará fora por um tempo, ponderou Mefistófeles, recostando-se na cadeira e entrelaçando os dedos. Posso sempre responder à pergunta dele mais tarde. Agora, você queria saber mais alguma coisa antes de finalizarmos nosso acordo? Doer, Lona fez uma careta e sentiu o calor subir às suas orelhas. Naruto, quer dizer, te chamou de algo diferente de Mefistófeles, por quê? Os olhos verdes se estreitaram ligeiramente e Lona sentiu as sombras no quarto aumentarem, de forma quase uma sinistra. Ele não te contou sobre o passado dele. Ah, droga, isso não é uma coisa de ninja, né? Ela franziu a testa. Os olhos semicerrados de Mefistófeles piscaram e seu sorriso se alargou. Um descrente. Ele murmurou, levando os dedos aos lábios. Bateu neles 1, 2, 3 vezes, antes de fechar os olhos e respirar fundo. Ah, eu sempre quis experimentar o método dele. Duvido que ele gostasse de ser acordado de repente depois de ter acabado de cochilar, por respeito a ele, e porque acredito que isso quebraria o código de conduta entre amigos, acho que é assim que se chama. Vou pular a parte em que te espanco até você ficar todo machucado e quebrado diante de mim. Oh. O quê? Lona engoliu em seco. Mefistófeles abriu os olhos mais uma vez para encontrar os dela. Antes de nossas lições começarem, permitam-me mostrar-lhes que o tempo anterior aos anéis, que vocês conhecem como inferno, era o próprio inferno. Era uma terra repleta de guerras, caos e criaturas capazes de destruição incrível. Uma risada rouca escapou de seus lábios e as sombras inundaram a sala. Nós nos chamávamos de shinobi, capazes de moldar nossas energias vitais para afetar a Terra, criar elementos, essencialmente protótipos demoníacos. Não havia luz suficiente para vê-lo, mas Lona sentiu seu companheiro sobre si e acariciou suavemente seu pescoço macio, tentando se acalmar.
As feições do demônio ancião mudaram e ele encolheu, tornando-se um pequeno garoto humano, pálido e ruivo, não mais alto que o joelho dela. Suas roupas se deformaram e se transformaram, dando origem a uma atrocidade folgada que ela imediatamente desejou queimar. A voz de Mefistófeles ecoou ao seu redor. Eu não sabia nada sobre a vida de Naruto antes de nos conhecermos, mas eu nasci para ser um príncipe, de nada. Um deserto arenoso surgiu do nada e humanos sem rosto. Não, os rostos estavam lá, mas borrados. Irreconhecíveis por falta de atenção. Começaram a circular ao redor do garoto, mantendo uma distância segura. Eu nasci filho do líder da Vila Oculta da Areia, Tsunagakure no Sato. O terceiro filho, o reserva do herdeiro, como seria conhecido. Eu tinha 2 irmãos, um irmão mais velho e uma irmã mais velha. O menino era pior que a ruiva. Que merda era aquela com o rosto dele? Ah, era a maquiagem. Por que diabos alguém deixava aquela criança andar por aí com uma maquiagem tão mal feita? Lona estava tão ofendida que não conseguia falar, mesmo que quisesse. A garota era bonitinha. Para uma humana. 4 Maria Chiquinhas pareciam uma escolha estranha, mas ela conseguiu dar um jeito. Éramos um grupo de crianças soldado. Ele fez uma pausa. Ah, ele deve ter notado como o sangue dela gelou ao ouvir a frase. O orfanato era cruel e não impedia brigas, e o inferno era um buraco imundo onde ninguém se importava com os outros, mas, nem mesmo o inferno obrigava crianças ou filhotes a servir no exército. Também não os impedia de se alistarem voluntariamente, mas era o inferno. Ela engoliu em seco e assentiu, mostrando que estava pronta para o resto. Sim, frequentávamos a escola para a educação básica, mas depois fomos lançados em uma vida de matar por fortuna. Pelo Kazekage e pelo País do Vento. Sim, a vida era ótima, se ao menos eu pudesse dormir. A escuridão engoliu os irmãos enquanto o garoto agarrava a cabeça e caía de joelhos. Uma grande lua o iluminou e sua silhueta o mostrou caindo no chão, inconsciente. A areia cresceu ao seu redor, atingindo tamanhos monstruosos, facilmente 3 vezes maiores que os de Bell quando ela se entregava completamente. Não, mais. E mais. Merda. Um Guaxinim gigante redondo, com as mesmas marcas azuis na pele de Mefistófeles, rugiu pela noite. Muitos humanos morreram sob seus pés, e muitos outros foram esmagados em sua areia. Era incrivelmente brutal, mas ainda assim assustador porque Lona não era muito mais alta que um humano. O monstro de areia os esmagou como insetos. No dia do meu nascimento, meu amado pai fez comigo o que o 4º Hokage fez com Naruto. Só que ele não era um mestre de selamento, nem estava disposto a dar a vida por isso. Nasci prematuro, meu selo era uma piada. O esforço do procedimento matou minha mãe. Sua última palavra foi meu nome, Gaara. O espaço ao redor dele se dissipou e o monstro de areia que devastava a noite foi substituído por um menino humano chorando, uma versão menor do ruivo mais velho, provavelmente ainda com menos de 10 anos, enquanto olhava para o cadáver de um homem morto. Minha primeira vítima foi meu tio, irmão da minha mãe, que tentou tirar minha vida amando do meu pai. Essa foi a gota d'água, minha mente se quebrou naquele instante e meu demônio se aproveitou do selo fraco para sussurrar para mim. Ele me disse seu nome, me ofereceu uma falsa demonstração de carinho em troca de mais sangue. Uma sequência de assassinatos, cada um mais horripilante que o anterior, passou diante de seus olhos. Era incrível. O quê? Ela era um demônio, isso era demais. Ok, toda aquela coisa de criança soldado forçada a abrigar um demônio do tamanho de uma cidade não era tão legal assim, e Lorona queria saber a logística de como aquilo funcionava, mas as cenas de assassinato que ela viu. Incrível. Eu tinha 12 anos quando conheci Uzumaki Naruto. E então a realidade voltou com tudo. A ruiva de roupas largas e desbotadas estava parada diante de um garoto loiro em uma situação deplorável, era Naruto. Droga. Era seu companheiro. Ele não tinha um mesmo rosto, não tinha um mesmo corpo, nem mesmo um mesmo cheiro, mas era Naruto.
Lona percebeu pelo jeito como ele se portava, pelo grito que lhe veio à mente no lampejo de memórias, e pelo fogo que brilhava em seus olhos azuis enquanto encarava Gaara, meio transformado, de cima de um galho de árvore. Aquilo, tudo foi real. Lona murmurou, agarrando seu companheiro. Ela encontrou seu ombro e o puxou para seus braços enquanto observava aquela lembrança vívida. Ela olhou para ele e se lembrou da história no bar decadente da Great Station. Que droga! Lona acariciou a bochecha do companheiro enquanto um gemido escapava de seus lábios. Na época, ela pensou que ele estava exagerando, tentando ganhar sua simpatia para que ela o perdoasse por ter levado um tiro. O herói deles estava morto, havia gente morta e a raposa tinha ido embora. Tudo que restou naquela maldita pedra ensanguentada foi um bebê chorando. Como era solitário ser visto como nada mais do que um estorvo, afastado dos outros, alvo de boatos e ouvindo que eu sempre seria inútil. Ninguém jamais me ignoraria novamente. Você não estava mentindo, nunca. Estava. Lona sentiu o coração se encher de alegria enquanto seu rabo abanava suavemente. Ela sabia algo sobre ele que ninguém mais, exceto a única outra pessoa que o vivenciara, sabia ou acreditava. Ela tinha provas indiretas de sua honestidade. Ela acariciou a cabeça dele e esfregou o queixo nele, marcando por todo o corpo. Alheio ao que estava descobrindo, ele ronronou e se aconchegou em seu gesto. Mamãe, Lunquinho, Dove. Ela sorriu, deu mais um beijo na bochecha dele e então olhou para cima para ver como a briga tinha terminado. Suas mentiras são óbvias demais para serem boas, mas a verdade, por mais fantástica que pareça, é sempre difícil de engolir. Mefistófeles soltou uma risada oca. Admito que minha memória da luta que tivemos está fragmentada. Esta alma dominante que antes era conhecida como Sabaco no Gaara, me forcei a um sono profundo como último recurso para vencer. A memória que você vê agora, é a do Tanuki de uma cauda, o monge louco, Shukaku. Minha outra metade da alma. A cena mudou e havia um sapo vermelho gigante diante dela, com um pequeno ponto laranja no topo de seu corpo vermelho escuro. Claro, por que não? Lona balançou a cabeça e se acomodou em seu assento com seu companheiro aconchegado a ela como se fosse um bichinho de pelúcia. A única coisa que lhe faltava agora era um café com leite. Ela apoiou o queixo na cabeça adormecida do companheiro e observou as criaturas gigantes trocarem rajadas de água e vento do tamanho de prédios e com força suficiente para mudar o clima. Pense em algo com presas e garras. O sapo exigiu, com uma voz grave pra caralho. Caramba, isso é alto. Pronto. Na verdade. Lona bufou e beijou a base do seu brinquedo de morder, recebendo outro murmúrio sem sentido do seu companheiro. Uma vez bobo, sempre bobo. Ah, droga. Espera aí. Presas e garras, presas e garras, presas e garras. Enge. Uma grande nuvem de fumaça ocultou o sapo e Naruto da vista. Ela espiralou e se espalhou enquanto a técnica de transformação acontecia. Lona ficou feliz por ter recebido uma explicação sobre isso durante o encontro deles para tomar café, que foi quase 2 meses atrás. Caramba, como o tempo voou! Era a última coisa que Shukaku esperava ver quando a técnica de transformação foi usada, explicou Mefistófeles antes que uma enorme garra laranja irrompesse da nuvem. O corpo que emergiu em seguida fez os olhos de Lona se arregalarem e ela se ajoelhou atrás de seu companheiro para abraçá-lo ainda mais, para se agarrar a ele e se lembrar de que ele estava com ela nas sombras. Era a última coisa que alguém esperava ver, a ruína de Konohagakure no Sato, a raposa demônio de 9 caudas. No dia em que nasci, não sei porquê, não sei como, mas uma raposa demoníaca gigante de 9 caudas atacou minha aldeia. Ai, meu Deus, Lona regalou os olhos. As olheiras que se estendiam até as orelhas, a linha escura visível nas bochechas e ainda era um narizinho preto fofo pra caramba. Era seu companheiro, só que, mais peludo. E grande. Enorme, até. Droga, Lona estava investida. Capítulo 62 Mágica, com Rivers Cuomo. A raposa demônio de 9 caudas parecia uma versão mais magra, maior e mais primitiva de seu parceiro.
apenas com mais caudas ondulantes e orelhas mais compridas. E isso era apenas uma ilusão. A verdadeira criatura, o antigo monstro demoníaco, estava dentro de seu parceiro naquele momento, aguardando sua chance de emergir. Sua chance de causar mais destruição, criar mais caos. Lorna precisava saber mais sobre aquilo. Era a vida do seu companheiro, o passado, o que fosse, ela precisava saber. Aquilo tinha sido imposto a ele, tinha guiado sua vida, e... droga, ele agora se parecia um pouco com aquilo. Devia ter havido algum trauma grave que o fez acordar e descobrir que era a imagem espelhada daquilo que o condenou na infância. Mas ele sabe que eu amo as características dele porque é ele mesmo. Ele sabe disso, certo? Lorna mordiscou a orelha dele e beijou a bochecha do seu companheiro. Ela fechou os olhos. Ele sabe. Eu sei que ele sabe. Vou garantir que ele saiba. Acordei quando eles abandonaram a técnica, depois de um traumatismo craniano, que acabou comigo. Houve um momento em que vi nossa queda, mas a verdadeira coerência só retornou depois que caímos. As palavras de Mefistófeles a fizeram abrir os olhos e ela engoliu um gemido ao vê-los cair. O chão, da perspectiva de Gaara, estava muito longe. Lorna não era nenhuma covarde, mas, droga, aquilo era muito longe. Não havia um cão vivo que sobrevivesse àquilo. Ela nem tinha certeza se Cerbero aguentaria uma queda daquela altura. Acordei no chão e não conseguia me mexer. Minha areia, espalhada. Minha armadura, quebrada. Meu chakra, esgotado. Meu corpo, doía. Era uma agonia insuportável, especialmente para alguém que nunca havia se machucado antes daquele dia. O céu acima se iluminou com a visão de uma massa rastejante amarela e laranja se aproximando. A respiração de Gaara ficou ofegante e Lorna puxou as pernas para o sofá, envolvendo os ombros do companheiro adormecido com os braços. Era Naruto. Ele ainda tentava lutar. Para qualquer um lá em cima, era nobre. Para qualquer guerreiro de sangue quente, era impressionante. Mas para ela, era uma revelação. Ah, droga, você sempre foi assim, sussurrou Lorna, com um horror crescente. Ele não movia os braços nem as pernas na lembrança. Seu queixo e ombros o puxavam em um ritmo lento, mas determinado, mesmo enquanto o sangue jorrava de seu crânio. A altura daquela queda, o fato de ele não ter morrido ali mesmo era a misericórdia de Satanás. Merda, foi um maldito milagre ele não ter ficado paralisado. Lorna gemeu enquanto pressionava o focinho contra o pescoço do companheiro e inalava seu cheiro. Ele está aqui, ele está bem. Ele está aqui, ele está bem. Ele está aqui, ele está bem. É quase insuportável, não é ponto? A dor de estar completamente sozinha. Eu conheço esse sentimento. Já estive lá, naquele lugar escuro e solitário, mas agora existem outras pessoas que significam muito para mim. Eu me importo mais com elas do que comigo mesma, e não vou deixar ninguém machucá-las. Os olhos de Doof encararam os de Gaara, e consequentemente os dela, e aquele fogo que ela viu, a faísca que a inspirava, a impulsionava, a atraía, ainda estava lá. Droga, seja lá qual fosse a droga que ele estivesse usando, Lorna queria aquilo. É por isso que eu nunca vou desistir. Eu vou te impedir, mesmo que eu tenha que te matar. Eles me salvaram de mim mesma. Eles me resgataram da minha solidão. Eles foram os primeiros a me aceitar como eu sou. Eles são meus amigos. As palavras ressoaram em Gaara. Ela percebeu pela forma como sua respiração se acalmou, antes de seu coração disparar novamente. Aquele monólogo foi a coisa mais piegas que ela já tinha ouvido, mas, caramba, seus olhos se encheram de lágrimas. Naruto realmente entendia. Gaara. Ela. Inúmeros outros cães do inferno presos naqueles orfanatos imundos. Ele entendia. Se mais pessoas como ela pudessem realmente entrar nessa mentalidade. Embora isso fosse ótimo, ela estava realmente muito, muito feliz que seu companheiro não fosse mais tão idealista. Se fosse, estaria ainda mais destruído e ferrado do que já estava, e isso vindo de uma orgulhosa vadia nascida do inferno.
Droga, se ele continuasse assim, provavelmente já estaria morto sem a Barry. Nossos caminhos se separaram antes que ele pudesse cumprir sua promessa. Meus irmãos me resgataram e recuamos. Nossa tentativa de invasão foi um fracasso, e as consequências tiveram que ser pagas. As sombras preenchiam o cômodo e a lembrança de Naruto rastejando em direção a Gaara permanecia congelada, iluminada pelos holofotes. Bem, não se podia dizer que Mefistófeles não fosse teatral. O demônio em questão entrou na luz, sua figura eclipsando o humano loiro, e ele se ajoelhou ao lado dele. Um sorriso afetuoso, ainda que discreto, estava em seu rosto. Esta é ponto. Uma das minhas memórias mais preciosas. Já enfrentei Lúcifer, Miguel, forças do céu e outros males ocultos no inferno que você nem sequer consegue imaginar, mas este garoto, seu companheiro. Ele me deu a batalha mais difícil que já travei. Ele me ensinou a ser humana, me mostrou o valor da compaixão e da bondade, mesmo diante da morte. Não se trata de mostrar essa mesma bondade aos seus inimigos, mas você deve sempre se lembrar do porquê de lutar. Que o instinto de proteger sempre se igualará, se não superar, o desejo de matar. Mefistófeles se levantou e as sombras se dissiparam. A ilusão do garoto humanoide que lutou com unhas e dentes se desfez e a luz tênue da sala de fumantes do demônio ancião retornou. Olhos verdes se fixaram nos dela, esfriando com indiferença antes de se endurecerem com a ameaça. Seu poder se intensificou levemente e ela instintivamente agarrou o corpo de seu companheiro. Não por medo, mas se precisasse se mover, não o deixaria na linha de fogo. Você entende a importância de manter isso em segredo? O que aconteceria se os nobres do inferno descobrissem do que ele é capaz? O que as forças celestiais fariam se soubessem da existência de um nascido do inferno com um coração temperado? Guerra civil entre as classes, ou o retorno a um conflito que há eras mantinha frio. Não importava o que a desencadeasse, mas se a notícia se espalhasse, do que ela agora sabia, seria guerra. Apesar de todo o seu amor por carnificina, assassinatos, sexo, drogas e rock pesado, Lona não queria ir para a guerra. Simplesmente não era a sua praia. E, acho que entendi. Ela olhou para o seu companheiro. Ele resfolegou enquanto dormia e murmurou coisas ininteligíveis. Ela sorriu suavemente e roçou o focinho no rosto dele. Amor, 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 tof, dela, enquanto ele se impulsionava contra ela com um ronco abafado. Ela olhou para Mefistófeles novamente enquanto seu rosto se cobria com aquelas estranhas marcas azuis e ele retornava à sua cadeira. Ótimo. Muito bom. Ele juntou as pontas dos dedos novamente e fechou os olhos. Antes de podermos começar qualquer tipo de avaliação mágica, vocês precisarão de um exame médico. Possivelmente também um psicológico. Na verdade, provavelmente seria melhor se ambos fizessem um. Por quê? Ela franziu a testa. Mefistófeles deu um sorriso irônico para ela. Além do fato de que minhas aulas serão planejadas para te levar ao limite e além dele. Você não liberou um Naruto desde que começamos a ver minhas memórias. Ele é meu companheiro. Lona mostrou os dentes. E daí se ela gosta de abraçar o companheiro? Isso não significa que ela tenha problemas, só significa que ela o ama e gosta de abraçá-lo. Certo? Droga, ótimo, agora ela estava duvidando de coisas que achava que sabia. Eu nunca disse que ele não era, foi apenas uma observação. Tire suas próprias conclusões. Mefistófeles olhou para Naruto. Quanto a ele, milênios por si só não ajudam na sanidade. Acredite, eu sou um ótimo exemplo disso. Ele pode não ter a minha idade física ou mental, mas já passou da hora de receber algum tipo de ajuda. Vou ter que contatar alguns conhecidos em Slot. Providenciar um médico particular, talvez um psicólogo, psiquiatra. Qual deles tem o divã mais confortável? Você não tem ninguém de plantão agora. Ela arqueou a sobrancelha. Lona, eu acabei de derrotar o pecado da gula, o deus nórdico do trovão e o cão de Hades original sem soar a camisa. Já troquei socos com gente como Lúcifer e enfrentei a mão direita de Deus com espadas. Ele deu uma risadinha e franziu os lábios. Brincou com o lábio com o dedo.
Pensando bem, fiquei de cama por um mês depois daquela última. Eu devia ter contratado um médico particular bem antes. Ah, então essa é a desvantagem da quase imortalidade. Ela revirou os olhos e recostou-se no sofá com o companheiro nos braços. Tudo bem. Eu topo. Ah, não havia dúvidas de que você faria isso. Mefistófeles sorriu com desdém. Levantou-se e saiu da sala. Me deu 1 hora para fazer os preparativos. Aproveite o sofá. Você sentirá falta desses momentos de tranquilidade. Seu peito doía. Respirar era difícil. A água estava ficando mais fria, estranho. Ele não estava acostumado com ela ficando mais fria. Onde ele estava? Algo, Sasuke. Ele tinha que se levantar. Pai. O que era? Ah. Ele tinha um buraco no peito. No pulmão. No ombro. E isso dificultaria os movimentos. Droga. Deus, droga. Ele rangeu os dentes e fechou os olhos com força. Ele não conseguiu vencê-lo. Ele não conseguiu cumprir sua promessa. Ele estava, seu pirralho, você é mesmo fraco. A acusação profunda o atingiu em cheio, e ele quis revidar, gritar de volta, fazer algo para provar que a raposa estava errada. Mas não teve tempo para pensar em nada, porque então tudo se incendiou. É melhor você ser grato a mim, e ao seu amado quarto Hokage, que me aprisionou em um pirralho como você. Naruto não conseguia responder, porque seu corpo estava em chamas. Quente demais. Quente demais. Quente demais. Naruto se levantou no salto com um rosnado e suas garras chicotearam o ar. Uma forte rajada de vento açoitou o cômodo, destruindo móveis e objetos de valor ao serem arremessados contra as paredes por rajadas dignas de um furacão de categoria 2. Ele voltou a si com uma careta ao ver a última lâmpada se estilhaçar contra a parede de pedra. Olhou ao redor e percebeu que estava em um cômodo um tanto desconhecido. Amor. O raposa demoníaca girou e encontrou Leona e Gaara parados na entrada, uma esfera de sombras dissipando-se ao redor deles. Assim que ela pôde, sua companheira veio até ele e ele a encontrou no meio do caminho com um abraço confuso, porém apertado. Ele enterrou o nariz em seus cabelos para inalar seus aromas e absorver suas vibrações. Para se centrar, e então repetiu o gesto várias vezes enquanto ela retribuía o abraço. Estou vivo. No inferno, mas vivo. Na gula, mas não no lugar de Barry. No covil de Mefistófeles, de Gaara. Mansão. Ele respirou fundo pela última vez antes de se afastar e encarar o olhar penetrante de Leona. Suas vibrações doces estavam tingidas com um toque amargo de cautela e preocupação. Ele segurou o queixo dela com a mão e guiou o nariz até encontrar o dela. Bop. Estou bem, murmurou ele após um minuto de silêncio. Só uma lembrança ruim. Coisa de ninja? Ela perguntou. Ele piscou e fungou uma vez. A aura dela estava um pouco mais doce, a curiosidade quase exagerada, mas o toque amargo de preocupação que a acompanhava fez com que ele franzisse a testa. Ela nunca havia demonstrado tanta curiosidade genuína sobre o passado ninja dele. Ele olhou para Gaara, que parecia estranhamente satisfeito em observá-los, mas ele sempre fora um excêntrico. Pelo menos não era mais um completo lunático assassino. Talvez. Sim. Coisa de ninja. Você quer conversar sobre isso? Bandeiras foram hasteadas e Naruto olhou entre sua companheira e seu amigo. Ambos o encaravam, uma aura de preocupação pairando no ar, vinda de todos eles, inclusive dele. Claro que sua preocupação era com a repentina mudança de posição de sua companheira em relação ao seu passado. Pergunte-me de novo mais tarde, murmurou Naruto, confuso demais com a mudança repentina para sequer pensar em seu sonho. Leona franziu a testa e uma pontada de mágoa amarga estragou a combinação agridoce de preocupação e curiosidade, mas ele dissipou isso com um pequeno beijo que a encantou antes de se separarem. Ele deu um beijo rápido em seu nariz e a puxou para perto, num abraço carinhoso. Mais tarde, Lon. Eu preciso digerir tudo isso. Tudo bem. Droga, aquele tom de irritação seca não era um bom presságio. Ela parecia satisfeita com o abraço, no entanto, será que ela o apertou? Por vontade própria.
Que diabos ele perdeu durante o... Uma suave murmuração interrompeu o pensamento preocupado e ele relaxou. Te amo, Dove. Te amo, Lon. Ele retribuiu as palavras com a mesma suavidade e apertou o abraço por um instante antes de se separarem. Olhou para a bagunça que fizera e então encontrou o olhar de Gaara. Suas orelhas se achataram e ele coçou a nuca. Ah, desculpe por isso. Posso limpar? Quanto tempo eu dormi? Só 1 hora, no máximo, assegurou Gaara, lançando um olhar de escárnio para o estrago. Com um movimento rápido do pulso, o cômodo voltou ao normal, os móveis consertados e de volta ao lugar, como se nada tivesse sido tocado. Bem, Naruto estava um pouco com inveja. Ele e seus clones perdiam tanto tempo consertando coisas manualmente quando poderiam estar treinando. Contudo, ao mesmo tempo, não havia nada mais satisfatório do que terminar um trabalho braçal árduo, em sua opinião. Seus esforços eram sempre apreciados, ajudavam-no a ter uma noção de onde seu corpo precisava de mais atenção, e ele gostava dos elogios que Bell, ou quem quer que o contratasse, mas geralmente era ela, lhe fazia por isso. Será que o fato dele absorver elogios e atenção positiva como um animal faminto era um problema? Provavelmente. Mas, como não era um problema, ele deixaria passar por enquanto. Que feitiço é esse? Lona ficou igualmente impressionada, aparentemente. Muito avançado para vocês dois. Gaara riu enquanto dava um passo à frente. Ele deu um tapinha no ombro de Naruto. Você se lembra do que era necessário para que o retorno ao serviço de campo fosse aprovado? Quer dizer, sim, você teve que conseguir a aprovação da psiquiatria e da medicina, seu idiota. Naruto gemeu e se deixou cair onde estava, com as orelhas achatadas novamente. Ele lançou um olhar furioso e resmungou para o demônio sorridente. Eu odeio os hospitais do preguiça. Manda ver, querida, resmungou Lona. Não se preocupe, meu velho amigo. Não será antes de 1 hora. Tenho certeza de que ambos estão com fome. Gaara deu um tapinha no ombro dele e se virou para sair do quarto. Um gesto para que o seguissem fez com que Naruto e seu companheiro o fizessem. Seus dedos se entrelaçaram e suas caudas se roçaram enquanto caminhavam pelo vasto corredor de Gaara, mas ambos mantinham os ouvidos atentos ao anfitrião enquanto ele falava. Graças às observações perspicazes de Lona, recentemente descobri a importância de contratar um assistente pessoal que tenha todas as qualificações necessárias. Um indivíduo se apresentou e acho que você achará seu comportamento bastante revigorante, mas eu queria sua opinião sobre isso. Voltaríamos para acordá-lo e discutir o assunto quando você acordasse. Sim, de novo, desculpe por isso. E, como dizem os jovens, sem problemas, Bob, disse Gaara, acenando com a mão em sinal de desdém. Ah, não, Lona resmungou e suas orelhas se achataram. Naruto olhou para ela enquanto ela esfregava o rosto com uma das mãos. Ela percebeu o olhar dele e se inclinou para frente. Velho. Ele é velho. Acho que os avós de alguém nunca disseram isso. Posso ser velho, mas não sou surdo, avisou Gaara. Um sorriso insano brilhou por cima do ombro dele. Naruto de repente teve flashbacks da luta deles em Konoha. Seu demônio estava solto agora. Estava morto como a raposa. Ele precisava de respostas, e seu olho verde se transformou em um dourado estrelado. Lembre-se disso quando suas lições começarem. Droga! Lona fez uma careta. Naruto assentiu em concordância. Que merda mesmo. Doutor Dormir. O senhor ouviu alguma coisa do que eu disse? Sim. Era só isso. Precisamos de você agora. Pode esperar. É uma visita domiciliar. Droga. O doutor Soma esfregou os olhos por baixo dos óculos enquanto olhava para seu igual, cochilando atrás de uma mesa coberta por várias revistas e arquivos médicos. A única coisa que ele conseguia ver eram os pés com cascos que espreitavam por baixo da cortina. Na verdade, era quase irritante a preguiça daquele médico. A própria preguiça de Soma sempre triplicava seu trabalho quando ele se sentia energizado. Mas, de alguma forma, aquele médico mais jovem tinha descoberto como trabalhar enquanto dormia. E o pior de tudo, ele se recusava a compartilhar o segredo.
Eu disse não, disse Dormir arrastando as palavras, com a voz abafada pelas cortinas Blackcoat que o escondiam da vista. Você realmente não tem voz nessa questão, Dormir. Mefistófeles pediu especificamente por você, disse o Dr. Somna, cruzando os braços e lançando um olhar invejoso para os cascos do demônio. O conselho e a própria Lady Belpegor já aprovaram. Ele sabia que isso ia acontecer, assim como eu sei que se eu começar a trabalhar para ele, serei arrastado para algum tipo de trapalhada abominável, tão problemática e enlouquecedora que nunca mais conseguirei dormir. Portanto, minha resposta permanece a mesma. Os cascos se moveram e algo embaixo da mesa se mexeu. Será que ele tinha mais areia ali embaixo? Não. Você sequer olhou para o pedido. Somna suspirou. Vi Mefistófeles no topo e decidi que precisava de uma soneca. Bem, ele não podia culpar o desgraçado por isso. Nobres podiam ser uma baita dor de cabeça, mas demônios anciões que se recusavam a ocupar assentos na corte era um pesadelo político completamente diferente. Ainda assim, havia uma mensagem específica no pedido a um médico com quem ele estava discutindo. Nem mesmo para uma, Somna abriu o arquivo que tinha na mão e cantarolou. Uma revanche há muito esperada. O doutor Dormir permaneceu em silêncio por um longo momento e Somna se perguntou se ele realmente havia adormecido. Os cascos se moveram para trás, indicando que o doutor estava deitado de costas. Então, eles se aproximaram e Dormir gemeu ao emergir debaixo da mesa. Um Baphomet mais jovem, com um pavio de vela mais curto no topo da cabeça, a lã preta que usava estava puxada para trás, amarrada em volta dela, seus chifres lixados desde o ponto onde brotaram, porque eles ficam atrapalhando o meu travesseiro. Nas laterais da testa. Somna ficou surpreso ao finalmente ver o rosto barbudo de um dos médicos mais inteligentes, mais estranhos e, possivelmente, mais lentos de Slot. A última vez que vira seu rosto fora, 6, 7 anos atrás. Durante seu estágio, ele acreditava. O rosto estava bem mais barbeado naquela época. Ele ofereceu uma revanche. O arquivo foi retirado das mãos de Somna, que o examinou rapidamente. Suas sobrancelhas se franziram antes de se erguerem. Sua mandíbula se moveu, palavras silenciosas foram proferidas, palavras que Somna não reconheceu, o que, honestamente, dizia muito sobre sua visão debilitada, e ele se virou bruscamente para uma pilha no canto da mesa. Um movimento brusco puxou um arquivo grosso do meio da pilha. Como ele não caiu, Somna não fazia ideia. Dormir folheou um novo arquivo, resmungando em uma língua que Somna não reconhecia, antes de parar, fechar o arquivo e enfiá-lo na cara dele com um gemido. É por isso. Seu pirralho problemático e hiperativo, é por isso que não conseguimos encontrar seu corpo, ele resmungou. Encontrar quem? Não posso falar, Somna. Preciso pegar o próximo trem para Gula. Dormir guardou a pasta que tinha nas mãos debaixo do braço e pegou uma nova, menor, do topo de outra pilha. Em seguida, o pedido de Mefistófeles se juntou aos dois últimos. Dormir se abaixou debaixo da mesa e saiu como uma almofada de tecido. Ele a virou e... tinha alças. Era uma fronha. Inteligente e prática. O jovem Baphomet disparou como um cervo cinzento que sentiu o cheiro de uma carcaça fresca. Dormir gritou, Somna nem sabia que ele era capaz de levantar a voz, por cima do ombro antes de contornar uma curva. Fale com a Felicidade se quiser saber mais sobre algum dos pacientes que você está cuidando. Espera, eu sou o quê? Somna empalideceu ao as palavras fazerem sentido. Ele nunca concordou com aquilo. Pegou o seu prático PDA e droga, são muitos e-mails. Quantos pacientes Dormir tinha? Somna ergueu lentamente o olhar para a mesa e seus ossos atrofiados gemeram de agonia. Como convencer seu colega a levantar a bunda da cadeira se transformou nisso. Um novo e-mail de um dos seus amigos do conselho. Tinha apenas uma palavra: desculpe. Aqueles velhotes espertinhos queriam que ele se aposentasse logo, e... acham que vão assustá-lo e fazê-lo perder a aposentadoria, e... nem pensar. Ele ia mostrar para eles qual deles era o mais teimoso.
Ele já tinha enfrentado pecados furiosos e filhotes rebeldes, um pouco de trabalho extra não ia acabar com ele. Doutor Sona. Uma enfermeira espiou pela porta. Sua esposa está ao telefone. Certo, o trabalho em si não vai acabar com ele, mas a reação da esposa ao vê-lo dedicar mais tempo a isso pode acabar. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.